E na casa do Senhor tem fartura de alegria, e a presença dele sempre é maravilhosa em nossas vidas. Esse louvor que a Ana relutou para não cantar, ele tem tudo a ver com o tema da mensagem dessa noite. Viu, Ana? Então, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a palavra que Deus preparou aos nossos corações, Ele vai alcançar a sua vida. Essa palavra vai alcançar o seu entendimento. Esta palavra vai trazer um despertamento. E esta palavra vai trazer um renovo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1, mas a mensagem vai até o versículo 22, tá bom? Você pode acompanhar no telão da igreja. Eclesiastes 3, 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tema nessa noite é uma pergunta. É uma pergunta. O que é a vida? O tema é esse. O que é a vida? Eu queria que você parasse e pensasse alguns segundos. O que é a vida para você? Nesse exato instante. O que é a vida? Você que já viveu 20 anos, 30, 50, mais do que isso, o que é a vida? Qual é o momento que você está vivendo hoje? O que você pretende com essa vida que você tem? Aonde você quer chegar? Qual o objetivo de tudo que você já viveu hoje? E o que você pretende fazer se Deus ainda te der mais vida? Se Ele te der mais chance de você viver mais 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se Deus te der a oportunidade mais um ano. Ou se Deus falasse assim para você: a sua vida acaba amanhã. O que você faria com a sua vida de hoje até amanhã? Se Ele falasse isso contigo: olha, a sua vida acaba amanhã, tá bom? Amanhã eu venho te buscar, acabou para você a sua vida aqui na terra. Então o que é a vida? Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que Ele nos deu a vida eterna. O apóstolo Paulo disse que a vida que ele vivia na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus. Porém, nós que aqui estamos na Adfam Barra, eu gostaria que você respondesse lá no seu íntimo. O que você está fazendo com a sua vida? Que tanta correria é essa? Que tanta agitação é essa? Que tanta ansiedade é essa que você está vivendo? Que tantos questionamentos? Por que tanta tristeza? Por que tantas tribulações e angústias? Por que esse pânico que você vive? Você está com pânico da vida? E você está sentado aqui nessa noite, nessa cadeira, para ouvir algo da parte de Deus. Então eu quero iniciar a mensagem nessa noite, trazendo uma palavra que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Salomão foi filho de Davi, assumiu o lugar do trono do rei Davi. Salomão foi um dos homens mais sábios e mais ricos que houve em toda a Bíblia Sagrada. Nós podemos falar que não houve ninguém tão sábio e tão rico quanto Salomão. Só que Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, e no capítulo 3 ele fala algo que Salomão
estava muito inspirado. Ele refletiu sobre a vida. Ele era rico. Ele era o homem que dominava todas as nações daquela época. Ninguém era maior do que Salomão. Ninguém era mais sábio do que Salomão. Ninguém era melhor do que Salomão. A oração que Salomão faz quando ele inaugura o templo, que foi intitulado como Templo de Salomão, né? É uma oração poderosa, que você depois leia com calma em casa a oração de Salomão. Você vai ver o que Salomão, ele ora e ele pede a Deus. Salomão escreve alguns provérbios, Salomão escreve cantares, Salomão escreve Eclesiastes. E ele começa o capítulo 3 falando justamente isso. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, não importa a sua idade, não importa a sua posição social, não importa a sua cor, não importa quem você é, eu quero te falar nessa noite, existe um propósito para a nossa vida, porém, eu tenho que saber qual o propósito que Deus tem para a minha vida nesse exato instante que eu estou vivendo. Qual é o propósito que Deus tem com você? Qual o propósito você tem certeza que esse propósito veio de Deus? Porque quando os propósitos não vêm de Deus, nós ficamos frustrados. Nós nos perdemos. Quando o propósito não vem de Deus, nós ficamos chateados, aborrecidos, entristecidos, amargurados. Alguns se matam, alguns desistem da vida, alguns adoecem. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano, ele faz propósitos. A Bíblia até fala, há caminhos que para o homem parece ser o quê? Um caminho bom, mas o seu fim é a morte. Tem muita gente que faz muitos planos, mas eu quero te dizer nessa noite, eu preciso entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Qual o propósito Deus tem para minha casa? Qual o propósito Deus tem para minha família? Qual o propósito Deus tem na minha profissão, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental? Eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu quero te dizer, Deus está nos usando para falar com você essa noite, aleluia. E Ele te diz que você precisa descobrir o seu propósito. O propósito de Deus vai te dar paz, não vai te trazer tribulações. O propósito de Deus vai te trazer alegria, não vai te trazer tristeza. Os propósitos de Deus, posso falar no plural, Ele vai te trazer libertação e não vai te prender a nada. Deus tem um propósito para você. E você vai sair daqui essa noite falando, eu descobri o propósito de Deus comigo. E você vai começar a semana bem, vai terminar esse semestre melhor do que começou o primeiro semestre. O segundo semestre, que começa amanhã, vai ser melhor do que o primeiro semestre. Quantos creem isso? Porque Deus tem um propósito para você. Você não está vivo até hoje à toa. Você não veio aqui hoje à toa. Deus, Ele veio para falar com você. Agora lembre-se, quando Deus tem um propósito comigo, eu tenho que entender também que eu tenho um tempo. Eu não posso recuar. Eu não posso duvidar. Eu não posso simplesmente falar, deixa para lá. Olha o que diz o versículo 2 de Eclesiastes capítulo 3. Ele diz assim, Salomão, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eu quero te dizer, existe um tempo para tudo nessa vida. Não esqueçam. Se você não tiver logo o teu propósito em mente e colocar em prática, o tempo passa e todos morrem nessa terra. O tempo está passando e eu ainda não fiz o meu propósito. O tempo está voando e eu estou deixando para depois. O tempo está findando e eu estou achando que eu tenho tempo. O que é a vida para você? Eu não tenho controle da vida. Eu não tenho controle da minha saúde. Eu não tenho controle dessa respiração. Eu não tenho controle do meu batimento cardíaco. Eu não tenho controle, é Deus que controla.
A Bíblia fala que os passos de um homem bom, os passos de uma pessoa boa, são confirmados pelo Senhor, aleluia. Isto é, se eu tiver no propósito de Deus, tudo que eu fizer, Deus vai me dirigir e vai me guiar e as portas vão se abrir. Tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Aonde eu passar, Deus vai me honrar. Deus tinha propósito com José, sim ou não? Mas os propósitos de José, ele só foi entender quando a família dele chega. Não se preocupem, tudo foi propósito de Deus. Mas ele passou por situações difíceis. Mas Deus estava preparando. Deus estava chegando ele para o caminho. Deus estava levando ele para lugares que ele não conhecia. Deus estava levando ele para momentos especiais. Eu quero dizer, Deus está te levando por caminhos que talvez você não está entendendo, mas se você confiar nele, o mar vai se abrir. Se você confiar nele, a água vai sair da rocha. Se você confiar nele, esse mar vai se acalmar, esse vento vai se calar e você vai chegar no lugar certo que Deus preparou para a sua vida. Quantos podem glorificar a Jesus? Agora não pare. Você tem propósito? Arregaça as mangas. Não descanse. Jesus, quando ele começou o ministério dele, foi 3 anos e meio. Jesus chegou a falar que ele não tinha nem onde dormir. Não tem, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha propósitos. Quando nós temos propósitos, eu não paro enquanto eu não chegar lá. A Bíblia fala que Josué e Caleb foram os únicos que tiveram o propósito de chegar na terra prometida. Na terra que emanava leite e mel. Quando Josué distribui a terra e eles chegam naquele lugar, Caleb diz para ele: olha, eu vou dizer uma coisa para você, Josué. Eu estou agora com a idade do dobro que eu tinha antes. Mas eu estou com a mesma força. Eu estou com a mesma disposição. De 40 anos atrás, mais ou menos, ele disse. E eu tenho um propósito ainda de tomar aquela terra. Se tiver árvores grandes, eu vou derrubar. Se tiver carro de ferro, eu vou destruir. Se tiver gigante, nós vamos matar. Porque Deus colocou um propósito de que eu vou ser feliz nessa terra. E Caleb toma posse disso. Eu quero te dizer, se você tem um propósito, tome posse de que você vai ser feliz. Tome posse de que vai dar certo. Tome posse de que Deus vai te honrar. Tome posse que o diabo vai bater em retirada e que a bênção vai chegar na sua vida. Aleluia. Mas não esqueça, se você parar, e quando você acordar, pode ser tarde demais. O tempo passou. Você não viu as marcas do seu rosto. Você envelheceu. Os cabelos ficaram brancos. Sua pele enrugou. Seus ossos enfraqueceram. E você esqueceu do teu propósito. A Bíblia fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. O homem disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos propósitos. Eu vou fazer agora um galpão maior. Eu vou botar todas as minhas riquezas em outro galpão. Ele tinha tudo. Eu vou fazer outros maiores. Aí vem a voz: louco, essa noite vão pedir a tua alma. Isto é, seu tempo acabou. O que você tem é para quem, hein? É o que vem perguntando para ele. O que você tem, para quem será? Propósitos acabam quando as pessoas ficam trancadas dentro de um hospital. Propósitos acabam quando alguém não consegue mais falar, não consegue mais andar. Propósitos acabam quando alguém adoece. E os propósitos acabam quando alguém segura na alça de um caixão e leva essa pessoa embora. E depois que colocam lá naquele local que ele vai ser enterrado, todos viram as costas. E talvez nunca mais ninguém vai ver nem os ossos daquela pessoa mais. Os propósitos acabam. Eu lhe pergunto essa noite: você está aproveitando o seu tempo? De que maneira você está aproveitando o seu tempo? De que maneira você está conseguindo realizar os propósitos de Deus? O que é a vida? Olha o que diz o versículo 3 agora. Ele diz: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Existe tempo para as nossas obras.
Existe tempo para as obras que eu preciso fazer e realizar. Existe tempo também que eu posso adoecer e posso ficar curado. Porém, eu tenho que entender que essa é a vida que Deus me deu. Se Deus te deu um tempo para você realizar as obras, algo aqui nessa terra, faça logo. Não duvide que Deus te capacitou. Quando Faraó diz que José era o cara, que José seria o homem que ia resolver o problema da fome no mundo, ele não recuou, ele não tremeu na base, ele não fugiu, ele simplesmente tomou posse daquilo e ele foi um grande governador. Eu ainda entendo que quando Daniel foi escolhido para ser um dos mais sábios daqueles reinos, ele entendeu o propósito de Deus. E ele entendia quando ele teve que ser jogado na cova dos leões. Ele não se abateu, ele não se abalou. Ananias, Misael e Azarias, homens também sábios e inteligentes, amigos de Daniel, entenderam também que era o momento de passar dentro da fornalha de fogo. E eles não tremeram e eles não gritaram, pelo contrário, Deus passeou com aqueles 3 homens no meio da fornalha. Os anjos fecharam a boca dos leões dentro da cova onde estava Daniel. Existe um tempo para todas as coisas. Se você está passando um tempo de tribulação, não se abata, não recue, não desespere. Pelo contrário, glorifique o nome do Senhor, porque essa tribulação vai passar, essa luta vai passar, essa doença vai passar. Ele vai te curar, Ele vai te libertar e Ele vai te dar vitória. Porque Deus tem propósito com você, aleluia. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Cristo? Existem momentos de tempestades. Acontecem. A tempestade pegou até o barco de Jesus. A tempestade pegou o barco de Jesus. Ele estava dormindo. Ele estava na popa do barco deitado. E a tempestade simplesmente sacudiu aquele barco. Mas tinha um propósito de chegar do outro lado, que é vida. E quando eles acordam Jesus, Jesus não grita, nossa, por que está acontecendo isso? Ô Mar, o que você está fazendo comigo? Não. Ele olha para os discípulos desesperados, meio sonolento ainda. Ele estava dormindo, cansado. Ele só fala assim, cala-te, vento, aquieta-te, mar. Acabou. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Existe um tempo, você só vai morrer quando Deus falar, acabou seu tempo. Você não tem que se abater por nada, estão te perseguindo. É um propósito. Você está passando um deserto, é um propósito. Você está com vida para vencer isso. Não se sinta menor em nada. Se sinta privilegiado por esse momento que você está vivendo. Se sinta uma pessoa escolhida por esse momento que você foi levantado por Deus. Então existe um tempo de curar, existe um tempo de derrubar, mas tem um tempo de construir. E essa noite Deus está falando, eu vou construir novos sonhos e projetos na sua vida. Eu vou construir vitória na sua casa. Eu vou construir a saúde que você quer. Eu vou construir a paz que você necessita. Eu vou construir a libertação, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite tocando em pessoas. Você pode adorar o Senhor e dizer, Deus, começa a construir na minha vida novos planos. Começa a construir na minha casa, na minha família, aquilo que eu preciso, aleluia. Deus está tocando em pessoas aqui essa noite. As pessoas conhecem você por fora, mas Deus te conhece por dentro. Olha o que diz o versículo 4. Tempo de chorar. Tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Haverão tempos de choro e alegria. Aí vem a pergunta, eu sei administrar o tempo do choro? Eu sei administrar a escassez? Quando José disse, olha, 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas sem grão de milho, ele administrou aquele tempo. E foi o tempo que eles mais prosperaram. Foi quando José soube administrar o tempo de rir. Existem pessoas que elas não sabem administrar nem o tempo da alegria e da felicidade. E quando vem o tempo do choro, alguns saem da igreja,
Alguns dizem que estão decepcionados. Alguns dizem que não acreditam mais nos homens. Alguns dizem que não esperava que Deus ia permitir isso. Alguns fazem pirraça com Deus. Alguns começam a questionar por que Deus permitiu acontecer isso comigo, com a minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha empresa, com meu filho, com a minha filha. Ei, tem o tempo de chorar. Tem o tempo que você vai andar a pé. Tem o tempo que vão te apontar. Mas a Bíblia fala, tem um tempo de rir, tem um tempo de dançar, tem um tempo de exaltar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo essa noite, mas Deus está dizendo, calma, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo de cantar chegou, aleluia. E eu quero dizer, o Espírito Santo está aqui para derramar uma unção na tua cabeça, para renovar tuas forças, para tirar essa tristeza, para tirar essa perturbação e te encher de graça e de vitória. Adore o nome do Senhor e diga, Deus, eu quero rir, Deus, eu quero dançar, Deus, eu quero te exaltar, Deus, eu quero te glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o tempo para essas coisas. Jesus, ele sempre transformava o choro de alguém em sorrisos. O leproso chegava, doente, com a sua carne podre, e Jesus o curava, ele saía dançando, pulando e sorrindo. O cego chegava sem enxergar nada, desesperado, largado na rua da amargura, mas Jesus o curava de toda a cegueira. O povo chegava com fome, Jesus dava pão, dava peixe, e ainda sobrava cestos para as pessoas levarem para casa. Existem tempos, e eu tenho que entender que a vida é assim. Hoje eu choro, amanhã eu estou rindo. Hoje eu estou pranteando, mas amanhã eu vou dançar. Eu te trouxe aqui essa noite para mostrar quais são os planos dele para você. Pastor, mas eu estou chorando há muito tempo. Mas eu te fiz uma pergunta, o que é vida para você? Eu te fiz uma pergunta no início, o que você está fazendo com a sua vida? Olha o que diz agora o versículo de número 5. Ele diz assim, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Olha o que diz, pula lá para o versículo 8, por favor. No versículo 8 ele diz, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Volta para o versículo 5. O que é a vida? Você precisa entender que existe um tempo de abraçar. Eu já vi pessoas chorar em enterros porque não abraçou alguém que estava vivo. Eu já vi pessoas pedir perdão para quem estava deitado num caixão porque não pediu quando estava vivo. Eu já vi pessoas perderem a salvação porque não voltou para Jesus no tempo certo, não reconciliou, não participou da ceia, não desceu as águas do batismo, não buscou o conserto dele com a casa do Senhor, não esperava que ia morrer naquela noite e pereceram. Certa feita eu já contei esse fato que ocorreu, uma experiência comigo. Certa feita eu estava indo no meu trabalho, eu vou resumir bem, e eu passei num lugar e eu vi uma confusão, e naquela confusão que eu vi, ali eu perguntei, falei, aí parece que um rapaz foi assaltar um ônibus e entrou aí nessa loja e ganhou uns tiros, eu fui embora. Deus tocou no meu coração que eu deveria voltar naquela loja e falar do amor de Cristo para aquele rapaz rápido. Mas eu fui embora e quando eu pensei que eu ia esquecer, veio uma voz do Senhor, se tu não voltar, eu vou cobrar o sangue dele de você. Na mesma hora eu voltei, eu pedi a Deus uma oportunidade para eu entrar, porque já tinha carro de polícia. De repente houve uma confusão tão grande que saiu todo mundo da loja, todos, sabe que é todo mundo? E abriu tipo uma vermelha na minha frente. Só eu assim na porta. Entrei. Deu tempo de eu falar do amor de Cristo, ele fala, sou desviado. Eu sou desviado da igreja. E eu falei, rapaz, e o tempo que eu tive foi para falar, você precisa voltar para Jesus agora. Ele falou, aceito.
E resolveram pegar aquele rapaz, botar na viatura, e eu segurando no braço dele, ele ensanguentado, e eu orando, ele falando, eu volto para Jesus, Jesus perdoa os pecados, fiz a oração do pecador para ele, era um desviado. Outro dia eu perguntei, e me informaram, ele morreu no caminho, e não conseguiu chegar vivo no hospital. Quantas pessoas perdem oportunidades? Aquele rapaz teve uma chance, e ele reconciliou com Cristo. Talvez a família dele nunca vai saber que ele tinha voltado para Jesus, porque ele disse que a família dele toda era cristã. Eu não tive como ir em enterro, não sei onde ele é, de onde que ele foi, aonde ele foi enterrado, qual bairro ele morava, não sei nada dele. Eu só sei que eu fui lá e ele abraçou a oportunidade, ele aceitou Jesus e no meio do caminho ele partiu e ele foi igual o ladrão da cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Talvez você está aqui desviado e você acha o que é vida para você. Talvez você está aqui há quanto tempo fora da presença de Deus? Por quê? Por causa disso, Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A Bíblia é a mesma. O sangue de Jesus é o mesmo. O céu é o mesmo. As pessoas são diferentes, mas você tem que se preocupar o tempo que Ele está te dando. E se existe um tempo de abraçar, e se existe um tempo de perdão, e se existe um tempo de se afastar. Olha o que diz o versículo 8, por favor, vai para o 8. Lá no 8 ele diz, se tem um tempo de amar, tempo de paz, qual é o tempo que eu estou vivendo? Então eu preciso aproveitar as oportunidades. E Deus está dando oportunidade para as pessoas aqui essa noite. Pensar e refletir o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou pensando, quem eu sou. Quem eu sou, quem você é. Quem nós somos. Por que você nasceu? Por que vencemos a Covid? Por que nós não morremos na Covid? Por que pessoas com 50% do pulmão tomado estão vivas até hoje e outros com 50% do pulmão tomado morreram? Eu tenho que parar e pensar. Existe um tempo. E Deus está falando, eu quero que você tenha agora um tempo de amar. Eu quero um tempo de paz para você. Eu quero um tempo de abraçar você. É a hora de você voltar para Jesus. É a hora de você acordar. É a hora de você entender que Deus te deu vida para você poder fazer a obra dele. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz o versículo 6. No versículo 6 ele diz assim, tempo de procurar algo e desistir da busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Ei! Existem momentos que eu tenho que desistir, querido. Existe um ditado, está batendo o quê? Em ferro frio. Não vai ter solução. Existem pessoas que estão tentando algo que Deus já acabou. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Saul, ele foi desobediente. Ele era rei. Saul pecou. Saul falhou, Saul não cumpriu com a missão, e de repente Deus falou para Samuel, Samuel, eu rejeito Saul, não quero mais ele, eu não quero mais Saul como rei, acabou para mim o tempo de Saul. Só que parece que Samuel ficou postergando aquele negócio todo, talvez pensando, Deus vai mudar isso, e Deus fala assim para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul se eu rejeitei Saul? Muito cuidado. Você precisa desistir de coisas que estão te perturbando. Você precisa deixar para lá e jogar fora aquilo que não está te ajudando em nada. Se está trazendo perturbação, você não está no propósito de Deus. Se está deixando dúvidas, se não está trazendo paz para você, você está em guerra. Você tem que falar, Deus, o que está vendo? Eu preciso entender que existem alguns momentos que vamos ter que desistir e não insistir. Você já ouviu falar sobre pérola aos porcos? Não dê pérola aos porcos. Não tente botar a mão onde Deus tirou a mão. Não tente abrir uma porta que Deus fechou a porta. Não tente tentar ajudar alguém que Deus não quer ajudar mais. Você tem que entender isso. O que é a vida? Olha o que diz agora o versículo de número 9. O verso de 9 ele diz, o que ganha o trabalhador com o seu esforço? É uma pergunta. O que você ganhou até hoje com o seu trabalho? Pare e pense. Trabalha a vida toda.
Você tem seu salário. Você tem seus ganhos. O que você ganhou até hoje com isso? O que você ganhou até hoje com toda a sua riqueza? Aonde você quer chegar? Para que você quer ganhar mais? Você acha que a vida é só trabalhar? Você acha que a vida é só ganhar dinheiro? Se você acha que é isso, você não entendeu ainda o que é a vida. Se você acha que a vida é só juntar riquezas, eu falava hoje na escola dominical, você pode ter riquezas, mas a riqueza não pode ter você. Você pode ter tudo, mas tudo não pode ter você. Eu preciso acordar, eu preciso entender que o meu trabalho é o suor do meu rosto, que digno é o obreiro do seu trabalho, que é dom de Deus gozar, se alegrar do fruto do meu trabalho, mas eu não posso fazer da minha vida só trabalho, eu não posso fazer da minha vida só esforço por trabalho. Eu lhe pergunto, o que você está fazendo da sua vida na obra de Deus? Qual foi a última vez que você fez algo para Deus? Talvez você fez para pessoas, talvez você fez para alguém, mas e para Deus? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Qual foi a última vez que teve um culto na sua casa? Qual foi a última vez que você cantou no microfone, deu uma saudação, deu uma palavra? A última vez que você leu a Bíblia um pouco mais? Então todo esforço, está perguntando Salomão, o que ganha o trabalhador com o seu esforço? É a vida. Agora olha o que diz o versículo 10. Ele faz uma pergunta. Bom, olha o 10. Vi a tarefa que Deus impôs aos homens, para que se ocupem com ela. Deus, ele permitiu o trabalho para o homem. Para o homem não ficar ocioso. Para o homem não ficar ansioso. Deus permitiu tudo isso. Deus deu aos homens esse fardo para a sua vida. E eu lhe pergunto, o que você tem feito com esse fardo? Olha o que diz agora o versículo 11, para você entender melhor. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Tudo que nós temos é bom, sim ou não? Tudo que Deus deu para nós é bom, sim ou não? Agora olha só, ele dá um ponto parágrafo. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Ponto parágrafo. Também, pois a eternidade, aonde? No coração do homem. Sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Isto é, você pode trabalhar, você pode ter o seu fardo, Deus fez tudo belo, mas não esqueça, o meu fim é uma eternidade com Deus. O meu fim, quando passar meu tempo nessa terra, eu quero estar com meu Senhor para sempre. Quando acabar minha vida nessa terra, eu quero estar com Deus para sempre. Eu posso deixar o legado, posso deixar bens para os meus herdeiros, posso deixar coisas boas para as pessoas sofridas, mas eu tenho que ter o principal, a minha salvação em Cristo Jesus, a minha eternidade com Deus. E eu lhe pergunto, como é que está o teu coração? Você tem essa eternidade no seu coração? Qual é a eternidade no coração, pastor? Você tem Jesus no seu coração? Jesus mora no seu coração? Jesus reina na sua vida? Você hoje, se morrer, você vai para o céu? Se hoje a trombeta tocar, o arrebatamento da igreja acontecer, tu vai subir para estar com o Senhor para sempre? Por isso ele fala, para que todo esforço de trabalho? Olha o que diz agora o versículo 12. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Quem é feliz e gosta de ser feliz, diga amém. Coisa boa é ser feliz. E praticar o bem enquanto ele vive. Isso é vida. Enquanto você pode praticar o bem, você pratica. Enquanto você pode ser feliz, você é feliz. Agora olha o que diz o versículo 13. Ele diz assim, sei também. Salomão estava falando, eu sei de tudo isso. Lembre-se que ele era rico. Que também pode comer, beber e ser recompensado por todo o seu. Por quê? Deus te deu esses presentes.
Deus te deu riqueza, Deus te deu bens, Deus te deu saúde, Deus te deu família, Deus te deu casa, Deus te deu sabedoria, Deus te deu projeto, Deus te deu propósito, Deus te deu vida. Isso é um presente de Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Agora, o que eu estou fazendo para agradar a esse Deus que me presenteia todos os dias? Feche os olhos, por favor. Pense em tudo que você tem. Pensa nas suas casas ou na sua casa, no seu apartamento, no seu carro, se você tem, na sua bicicleta, seja o que for. Pensa no trabalho que você está agora. Olha para o seu vestuário. Pensa nos valores que você tem, se você tem na carteira, no banco, na conta, nos investimentos. Olha agora para você a saúde que você está aqui dentro da igreja, está respirando, está andando, está feliz da vida. Pensa nos netos e filhos, marido e esposa que você tem, pai, mãe, beleza? Agora olha para cá. Isso é um presente de Deus. Deus te deu esse presente. E o que eu estou fazendo da vida? Agradar esse Deus. Olha o que diz agora o versículo 14. Ele diz assim: sei que tudo que Deus faz permanece para a isso, nada se pode acrescentar e se tirar. Deus faz para que os homens o temam. Guarda uma coisa: os propósitos de Deus vai acontecer na vontade de Deus e ponto final. Entrega o teu caminho confia nele, e o mais tudo Ele fará. Isto é, se eu entrego meus propósitos, a minha vida a Deus, Ele vai fazer aquilo que vai ser estabelecido por Ele e acabou. Você pode pedir ajuda para A, B, C, D, E, F, todo o abecedário você pode pedir ajuda, mas se não tiver a mão de Deus, não vai acontecer nada. Agora, se você entregar na mão dEle, aleluia, da noite para o dia, Ele vai te dar vitória. Num piscar de olhos, Ele te dá vitória. Basta uma palavra e Ele te dá vitória. Deus está dizendo para nós essa noite: tenham mais temor a mim, porque é eu que te dou vida, é eu que te dou sabedoria, é eu que te dou essa inteligência. Olha o que diz no versículo 15. Ele diz assim no 15: o que é já foi, isto é, acabou junho, daqui a algumas horas, meia-noite, acabou, já era. Você não vai fazer mais nada, o que você fez de manhã acabou. Seus 20 anos acabaram. Você nunca mais vai ter aquele corpeto dos 20 anos. Acabou. Já era. O que será também já foi anteriormente. Deus investigará Deus sabe do nosso passado. É por isso que eu tenho que confiar nele. É por isso que eu tenho que descansar nele. Porque no versículo 16... ele diz assim para nós, Salomão escrevendo: vi algo mais debaixo do céu, do sol, no lugar da justiça, impiedade, no lugar da retidão, mais impiedade. Verso 17: eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio. Há um tempo para todo propósito, há um tempo para julgar tudo que é feito. No verso 18, ele diz assim para nós: também disse a mim mesmo, quanto aos homens, Deus nos prova para que veja que são como os animais. Você é forte, sim ou não? O animal morre, nós morremos também. Salomão, ele era demais. Ele fala: ó, não adianta, você tem que saber administrar a sua vida. E eu quero finalizar com o versículo 19 e 20. Ele diz assim para nós: certamente o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os guarda. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é inútil. Isto, o que ele está falando? Tudo que eu fiz até hoje, quando eu morrer, fala, acabou. Tudo que você tem, e eu tenho, todos os bens e construções, tudo. Quando morreu, toda a beleza que você tem, que nós temos, quando morrer, só que tem um problema. O que você está fazendo da sua vida? Você vai para o céu? Você é salvo? Tem uma eternidade nos aguardando. O versículo 20 diz assim: todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram da onde? E para o pó? Acabou, irmão. Acabou. Vamos para o pó. No versículo 21, ele fala mais algo para nós.
quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e do animal desce para a terra? E no 22, a parte A diz assim: portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu, porque essa é a sua recompensa. A vida, ela vai acabar. O que você tem feito da sua vida, na obra de Deus, no reino, na sua comunhão. E na parte B do versículo 22, ele diz: pois quem pode trazê-lo para ver o que vai acontecer depois de morto? Senhor, deixa eu ver como é que está a briga dos meus herdeiros. Não, já era, acabou. Senhor, deixa eu ver se estão molhando as minhas plantas. Não, acabou. Senhor, deixa eu lá falar da senha. Não, é justiça agora, eles vão ter que ir para a justiça, já era. Não vai dar, já era. Acabou. A vida acaba. Os planos acabam. Os projetos se findam. As pessoas, elas simplesmente esquecem o que é a vida. Nós vivemos aqui para um dia ter uma eternidade com Deus. Qual é o tempo que nós vivemos? Eu fiz um cálculo aí, eu pedi para a comunicação colocar no telão. Não sei se a Camille conseguiu. Eu mesmo fiz esses cálculos. A Bíblia fala que nós podemos viver quantos anos? 70 anos. Eu fiz um cálculo mais ou menos, para você saber o que é a vida. Um ser humano dorme em média quantas horas por dia? 5 horas. Está ali. Leia o que está no telão. 5 horas por dia, em média. Tá bom? Se for um ser humano. Em média. Se ele viver 70 anos, olha quantas horas ele vai passar na terra dormindo. 127.750 horas dormindo. Se ele trabalha por 35 anos e se aposenta, o trabalho dele dá 102.200 horas de trabalho. Somando essas 5 horas de sono que ele tem, com mais 8 horas de trabalho, que é a média do trabalhador, são 13 horas. Em um ano, são 4.745 horas. Entre 13 horas de que soma o sono e o trabalho. Ok? Continua na minha... Essa é a vida do ser humano. Das 11 horas que sobram, são 24 horas o dia, sim ou não? 13 horas. 5 dormindo e 8 trabalhando. Sobraram 11 horas. Das 11 horas sobram por dia, em um ano, ele tem um total livre. 4.015 horas livres. Dessas 4.015 horas livres, você colocando isso em dias, você tem um ano para fazer o que quiser. 168 dias livres. É muito dia ou pouco? Isso botando trabalho e dormindo. São 168 dias em 365 dias do ano. Continua. Tem mais? Botou mais, Camille? Cadê a Camille? Ali. A Adifã, ela tem 2 cultos no templo. Domingo e... O total em um mês são quantos cultos? 8. Em um ano são quantos cultos? Cada culto tem em média quantas horas? Por semana são 4 horas de culto. Totalizando 16 horas em um mês e 192 horas de culto em um ano eu tenho. Eu só tenho 192 horas de culto se eu vier domingo e terça sem parar e faltar. Das 4.015 horas livres, lembra que eu falei que estava livre? Subtraindo as 192 horas do culto, quantas horas eu tenho livre? 3.823 horas livres, num total de quantos dias sem vir para a igreja? 160 dias sem culto no templo. E tem gente que ainda não vem para a igreja. Só vem um dia. Ou uma vez no mês. O que você está fazendo da sua vida? Ficamos de pé? Esses cálculos aí eu que fiz aqui, não sou matemático não. Matemático é o evangelista Milton ali. Né? Eu fiz esses cálculos. O que você está fazendo da sua vida? Você acha que vai viver quanto tempo? Quais são os projetos que você tem para a sua vida? Deus, ele tem coisas boas para nós. Ele tem o céu. Ele tem a eternidade. Deus, ele tem paz. Ele preparou um lugar para a gente muito legal.
Lá você não vai se desesperar com nada. O sofrimento acaba. Mas eu quero ir para lá. Você quer ir para lá? Você deseja ir para o céu? Você pode trabalhar, gente. Trabalha mesmo. Trabalha, por favor. Eu trabalhei 32 anos e me aposentei nas Forças Armadas. Aqui tem gente que não vê a hora de completar esse tempo que já completei. Calma, vocês vão chegar lá também. Calma. Eu trabalhei. Só que nesses meus anos, eu sempre me dediquei às coisas de Deus. E agora, minha família está aqui. Eu me dedico mais ainda. Sabe por quê? Tudo que eu tenho, eu não vou levar embora. Não vou levar não. Não vou levar nada. Outro dia até brinquei, ó esposa, não deixa essas alianças no meu dedo não, hein? Se eu morrer primeiro, tu arranca esse negócio. Outro dia até brinquei com uma irmã, que ela tem um dentinho de ouro. Eu falei, parou, se tu morrer primeiro, eu posso mandar arrancar esse dentinho de ouro? Ela riu. Nós temos que entender o que é a vida. Por que você está vivo? Você tem planos, continue com seus planos. Você tem projetos, continue com seus projetos. Você tem propósito, continue com seus propósitos. Estude, trabalhe, construa, viaje. Vai passear assim. Malha, vai malhar. Malhar é bom. Você ficar mais vivo. Você chegar a 70, quem malha e se cuida, de repente chega aos 90. E inteirinho. E se der mole, chega na idade do meu avô Geraldo. 116 anos. E ele não malhava não, ele só morou na roça a vida toda. Mas guarde uma coisa. Quando acabar essa vida, para onde é que você vai? Não se preocupe com nada da terra. Isso aqui, os herdeiros se viram. Eles vão se virar aqui. Tá bom? Você pode deixar até o testamento se quiser. Deixa o meu apartamento para o meu gatinho Pimpom. Tudo bem, seu gatinho, você que sabe. Deixa o meu carro pro Zezinho. O Zezinho vai ficar feliz da vida. Mas você vai para onde? Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse sobre o que é a vida. O que você está fazendo dessa vida? O tempo está passando demais. Você está muito tempo desviado. E você está brincando com isso. O inferno existe, tá? Não pensa que você é isso e aquilo. Ah, queridão. O céu existe e o inferno existe. Eu quero ir para o céu. Eu estou indo para o céu e eu vou para o céu. Agora, se você quer falar isso, durante esse louvor aqui atrás, se alguém te convidar para vir à frente, para se reconciliar, para aceitar, renovar seus votos com Cristo, entregar sua vida para Jesus, voltar para Jesus, vem à frente. Durante esse louvor, nós vamos orar por você e você vai sair daqui falando o que é a vida. A vida é ter a certeza da salvação em Cristo. As demais coisas são acrescentadas. Porque a Bíblia fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas. Então tudo que você quer nessa terra, se você entregar sua vida a Cristo, Ele vai acrescentar para o seu bem, porque você confia nele. A igreja em oração, convide as pessoas, vem à frente.